nós estamos aqui ampliando as possibilidades da nossa sociedade. Somos a chapa Abrace a SBCP, que pretende trazer modernidade, agilidade e entender toda essa movimentação que está acontecendo com os nossos sócios. A gente quer que os sócios tenham total representatividade. A gente entende que nós somos representantes de vocês. Nós não estamos aqui fazendo uma gestão própria, nós estamos aqui para atender às necessidades da maioria dos sócios. E nós convidamos o Dr. Endrigo Bastos, que é um cirurgião crâniofacial, faz nariz, faz cirurgia estética, reparadora, uma pessoa que tem ideias incríveis, é um símbolo de excelência para mim. Eu sou um profundo admirador do Endrigo e ele veio aqui trazer as ideias e as visualizações que ele tem do futuro da cirurgia plástica e de todo esse movimento que está acontecendo com a nossa sociedade. Eu fiquei muito honrado e fiquei muito confortável de vir aqui. Quando eu conversei com o Felipe, eu falei, olha, por afinidade, com certeza eu apoiaria vocês. Mas, Felipe, eu perguntei para ele, Felipe, quais são as principais plataformas da sua chapa? Ele falou, são liberalização da publicidade, modernização da sociedade. Eu falei, bom, você falou exatamente o que eu queria ouvir, sem que eu te perguntasse explicitamente, então eu faço questão de te apoiar explicitamente. Pode contar comigo para gravar o que for, porque essa plataforma é algo que me motiva mesmo. Ontem eu fui com a Carol, ela foi no cabeleireiro, eu fui junto. E aí, conversando lá com a cabeleireira, ela contando que fez uma frontoplastia. E como ela resolveu fazer a frontoplastia? Ela procurou no Instagram, viu quem tinha os resultados mais bonitos no Instagram e foi. E ficou bom. E a pessoa realmente tinha resultados bonitos, mostrou resultados bonitos, é fato, e ficou bom. E aí agora ele ia fazer prótese de mama. Ia fazer uma pexia com prótese, que é uma cirurgia que eu pessoalmente não gosto. Comecei a falar para ela que eu acho que é uma cirurgia que talvez, se ela pudesse fazer em 2 tempos, mas uma opinião minha. Ela, não, eu já tô indo em não sei quem, que tem 80 mil seguidores, eu vi os resultados dele no Instagram e vou nele. O que eu vou falar para ela? É fato, ela viu, os resultados estão lá. Exato. Gostaria que ela tivesse visto os meus também, para defender o meu ponto. Então, agora a dúvida que a gente fica nesse mundo do Instagram é o quanto esses resultados são verdadeiros também. Isso não tem nenhum filtro que controla se os casos são daquele cirurgião, se a imagem não está retocada. Então, esse é um novo desafio que as pacientes vão enfrentar. Porque eu sei que nós colocamos as coisas mais corretas e honestas possível, mas no mundo virtual vale tudo. Mas vai ser sempre assim, né, Felipe? Quando o paciente me procura no consultório, eu vou escolher os casos que eu quero mostrar. Eu posso querer que eu quero mostrar só os bons. Continua sendo a mesma coisa, continua mostrando os casos que você quer mostrar. Tem algumas pessoas que mostram a abertura, a deiscência, mas a maioria não faz isso. A maioria coloca sempre os melhores casos naquela fila para ser aquelas. Continua sendo a mesma coisa. E eu acho que a paciente faz essa conta. E eu acho que ela está certa. Ela sabe que aqueles não são todos os casos. Ela sabe que aqueles são os melhores casos. Mas aí ela pega um que tem 10 casos maravilhosos, um outro que tem 100 casos maravilhosos, ela vai no que tem 100 casos maravilhosos. A gente faria a mesma coisa se estivesse escolhendo um arquiteto, né? A gente faria isso agora. Você vai no Instagram ver os projetos dele. Ele não vai mostrar quantos canos ele furou para chegar naquilo. A gente sabe que vai ter uns canos furados, mas você vai escolher o que tiver mais projetos, mais bonitos, parecidos com o que você quer. A gente tem que se adaptar a isso, a gente tem que enxergar que isso está acontecendo, senão esse paradigma em que a gente vive vai ser completamente devorado, vai ser engolido e ele está se tornando obsoleto muito rápido. Goste a gente, não goste, é um fato. Mas sendo um advogado do diabo, aonde que a gente poderia, nessa situação de liberação, a gente poderia não
agredir o paciente ou o paciente não sofrer um problema com a exposição? Aonde que você acha que a gente deveria trabalhar? Se a gente for, e a nossa chapa está pensando nisso, trabalhar para que seja modernizado o código de ética, a gente tem que ter o contraponto dessa situação de que o paciente não pode sair perdendo com isso. Somente com uma liberação ou um consentimento? O que você acha que pode ser feito para que a gente consiga ser uma coisa em que o paciente seja não seja lesado, vamos assim dizer, com perfeito. Eu acho que numa relação entre pessoas adultas, um paciente adulto com autodeterminação, assinando, o cirurgião adulto assinando, e quem está consumindo aquela informação também numa postura ativa, eu acho que está tudo certo. Não tem por que interferir nessa relação. Se o paciente autorizou, está autorizado. Eu acho. Agora, Rodrigo, a coisa que eu acho mais difícil nessa nova realidade é como nós, como sociedade, vamos lidar com essa variável que é o número de seguidores. Que a gente sabe que o número de seguidores, ele sofre influência de várias coisas. Então, a paciente, que é o que nos interessa, entender o processo de escolha, o processo decisório das pacientes, elas estão efetivamente valorizando o número de seguidores e esse tipo de publicação midiática maravilhosa. Como que a gente vai se adequar a isso? Eu não sei, mas é assim, se a gente está no mar e vem uma onda, não adianta xingar a onda, brigar, dizer que a onda veio grande demais, que ela é injusta. A gente tem que resolver se a gente vai passar por baixo ou por cima. Essa onda, ela está aí, ela está vindo, ela é cada vez maior. A gente precisa entender como a gente vai se adaptar, mas brigar com ela, xingar a onda, não vai ser a solução. Eu não sei qual é a solução, mas brigar com ela não resolve. Vera, você vai furar a onda ou vai nadar por cima? Eu mal não sei pode nadar. Embolar, né? Não pode... Enfim, eu estou no meio de tudo isso, eu estou pensando também no que já foi falado aqui, no problema da judicialização. No momento que você mostra os resultados, você cria um compromisso cada vez maior de resultado, né? E aí você se compromete muito mais no caso de um processo judicial. E tem esse lado também, a gente não pode achar que ele não existe, né? Não, eu acho que é exatamente saber que esse lado existe e abraçar o fato de que a gente vive prometendo resultado. A nossa especialidade envolve prometer resultado. De forma mais ou menos explícita, é o que a gente faz. Não é exatamente falar você vai ficar assim, mas não, a gente está fazendo uma cirurgia para ficar assim. Eu acho que a gente vive disso. A gente recebe o que recebe não é para operar, a gente opera de graça, porque a gente opera porque gosta. A gente recebe pela confiança que o paciente está depositando na gente que ele vai conseguir um resultado parecido com o que ele quer. Eu acho que isso já é um fato. O risco judicial já é um fato. Eu ia falar isso, eu acho que assim, o risco é inerente. É inerente, você não foge. Você não tem como mostrei foto ou não mostrei, eu estou falando muito claramente porque eu não tenho nem Instagram, o meu é só de cozinha. Então assim, mas o risco existe, ele está aí. Qualquer processo é Código de Defesa do Consumidor. Ninguém entra mais, Código de Defesa do Consumidor, 5 anos, toda aquela coisa. Então assim, eu acho que o risco está aí, a gente não tem como fugir disso. E eu acho que enquanto a gente está discutindo isso, a gente está sendo devorado, né? Uma analogia que eu gosto muito, que é assim, parece uma festa de criança que tem a mesa de doce, né? Aí chegam as crianças e falam para as crianças assim, ó, nós da sociedade, a nossa professora, né, da sociedade falou assim, não estou falando a presidente, uma professora imaginária, né, que está levando as crianças para a festa. Ela fala, criançada, não pode comer doce antes do parabéns. Só que aí tem um menininho que sempre vai lá e pega um doce. Ela fala, não, volta, vem pra cá.
Aí ele vai de novo, pega o doce. Tudo bem, até aí estava tudo bem. Esse doce é a possibilidade de se expor e a possibilidade de fazer um tipo de propaganda um pouco diferente do que a gente faz. Até aí estava tudo bem. Aí começaram a chegar ônibus de outras especialidades, vieram outras escolas para a festa. E a professora deles não fala nada. Eles começaram a pegar os doces da mesa, né? Agora tá vindo ônibus de outras profissões. E a professora deles fala assim, pessoal, vai lá e rapa tudo. E estão rapando tudo. É assim, só o que eu gostaria é que a nossa professora falasse assim, pessoal, ó, vamos fazer assim, cada um vai lá, faz um pratinho, coloca 2 cajuzinhos, dois brigadeiros, tal, porque senão vocês vão ficar sem doce. E a gente vai ficar sem doce. Já aconteceu com a cosmetria, vai acontecer com a cirurgia estética de face, já está acontecendo, e é numa velocidade grande demais para a gente ficar discutindo se a hora do parabéns e tudo. Não, a gente precisa fazer um pratinho, eu acho. Vamos comer o bolo. Eu acho que o grande dilema que a gente vive hoje é respeitar a regra no universo onde ninguém está respeitando. Essa é que é a grande questão. A regra que você não consegue fazer ser cumprida, ela só aumenta a vantagem competitiva de quem não segue regra. Claro. Se a professora está segurando todo mundo e tem o gordinho que vai lá e fica pegando doce, cara, ótimo pro gordinho. Ele vai continuar indo. E é o que vem acontecendo. A gente não consegue ter uma forma de segurar todo mundo. Mesmo que segurasse todos os plásticos, está segurando os plásticos, mas todo o resto está indo lá. Os outros ônibus. Só aumenta a vantagem competitiva dos outros. Eu acho que assim, a gente tá no momento que a gente precisa entender o que está acontecendo no mundo, né? Uma outra analogia, eu só falo por analogia, né? Mas não, é ótimo. Eu acho que é como aconteceu na Idade Moderna, né? Você tinha uma hierarquização da nobreza, né? Tinha um arquiduque e tal e coisa, todo mundo vivendo dentro do castelo. E por muito tempo foi assim. Só que aí começou a aparecer a burguesia do lado de fora do castelo. E é lá que está circulando o dinheiro, é lá que as pessoas estão circulando, é lá que as coisas estão sendo produzidas, é lá que tem novidade. E a burguesia está dentro do castelo meio que discutindo... A nobreza. Como é que é? A nobreza. A nobreza. A nobreza está dentro do castelo meio que discutindo se o chá... Nossa, que absurdo, eles estão comendo com a mão. Pois é. A gente precisa entender o que está acontecendo no mundo, porque senão a gente vai ser completamente devorado. Eu acho assim, e o que você pensa de como que a gente pode conseguir essa mudança? Porque assim, nós somos uma especialidade pequena, nós somos 7 mil membros hoje, e num universo de 500 mil médicos no Brasil. Isso quer dizer, a gente representa menos que 1% e meio dessa população. Temos os dermatos, temos otorrinos, mas fora isso, não dá mais que 4%. Então, assim, a gente teria que ter um apelo, visto que o nefro, para ir pós para ele, não interfere em nada na vida dele, porque o rim não vai mudar. Entretanto, é bastante difícil a gente conseguir isso no sentido de que não interfere ao nefro, ao cardio, ao psiquiatra mudar isso. Mas as especialidades que a exposição talvez interfiram, a gente precisa ter um modo de trabalhar isso a nível de CFM para que a gente consiga mudar. Eu acho que então a gente tem que montar estratégias para que a gente consiga sensibilizar aos conselhos e aos nossos dirigentes do CFM de como a gente poderia mudar. Você tem alguma ideia de como poderia fazer essa sensibilização? E eu ia te falar também, Renato, que é um pouco mais abrangente, porque o endócrino coloca o pré e pós, o oncologista tem uma visualização gigantesca no Instagram, eu acompanho alguns oncologistas, o ortopedista fala de uma cirurgia e fica completamente lotado.
E ninguém tá nem aí para as regras. Isso que é o mais difícil. Eu não sei por que a cirurgia plástica, que você olhando assim pro nosso histórico, a gente virou tão Caxias e tão cumpridor dos deveres, sendo que a gente é um ponto fora da curva. Hoje, todo mundo que depende de mostrar resultado está mostrando. E cabe ao CFM regular. Agora, se a regulação ela está precária, ou se eles entenderam que não é mais para regular, mas não podem contar para ninguém, a gente não pode ser o último. Eu me lembro, para não citar nomes, o colega do grupo de nariz, que falou para mim, olha, o que está acontecendo é assim, nós entramos numa corrida, parecido com o aniversário. Os nossos colegas das outras especialidades estão andando de Ferrari. Nós tivemos que ficar de Fusca. Daqui a pouco, quando chegar a Ferrari pra gente, nunca mais a gente vai alcançar as pessoas. Então, essas são decisões que a gente vai ter que tomar imediatamente, um posicionamento de como lidar com essa situação de uma concorrência que virou desleal, ou não sei se é desleal, mas é desigual, no mínimo desigual. Porque quem está sendo desleal não são eles. Quem está sendo desleal são os nossos pares que nos impedem de correr como eles. Eu acho isso. E como regular no CFM, eu acho que não está difícil. Porque assim, o CFM já entendeu que isso é mais ou menos letra morta. Ele entendeu. Se ele não tivesse entendido, ele estava pegando o pé da otorrino, da onco, da ortopedia, da endócrino. E ele não está pegando no pé porque ele já sabe que isso é letra morta. Se nós, que somos a especialidade mais envolvida com isso, chegarmos para eles e falarmos assim, amigo, vamos mudar esse negócio? Porque lá atrás, provavelmente quando foram regular isso, perguntaram para a nossa sociedade, e aí, como é que a gente regula isso? E falaram, não pode, pré e pós não pode. Eu acho que essa é a hora da gente chegar e falar, não, a gente precisa disso também. Eu acho que está muito fácil. Porque a filha do conselheiro do CFM operou o nariz com alguém que ela viu no Instagram. A esposa dele foi procurar por alguém que viu no Instagram. E ele escolheu o arquiteto vendo o projeto no Instagram. É assim. E assim, será que a gente não tem o dever de mostrar os nossos resultados? Mesmo. Eu não estou torcendo a coisa ao contrário, mas assim, eu faço cirurgia ortognática, por exemplo. Eu não posso mostrar. E assim, eu tô falando essas coisas, mas eu sou bem Caxias. Eu não mostro nada no meu Instagram, porque eu sou o cara seguidor de regra. O prejudicado. Mas assim, os pacientes, eles não conseguem saber que eu faço cirurgia ortognática e como eu faço, porque eu não posso mostrar. Eles acham até que eu estou bem enganando, porque como você faz cirurgia ortognática se você não tem os resultados aqui no e os Instagram? Dentistas todos os outros têm. Apresentam. Poxa, quem que está sendo desleal? Os dentistas? Acho que não. Não, eu estava conversando com o Renato, porque quando a gente faz uma correlação com a cirurgia reparadora, é quase uma obrigação do cirurgião plástico de mostrar que aquela pessoa que está com um defeito, eu comentei hoje de manhã, que perdeu o nariz num acidente ou que tem uma anomalia facial, é uma obrigação. Imagina você ter um bebê com uma malformação que pode ser tratada com uma cirurgia e a pessoa não saber que existe esse tratamento. E o único jeito de saber é ele ver a foto antes de operar e depois de operar. Mesma coisa, uma pessoa que perdeu o nariz vai ficar sofrendo terrivelmente com essa deformidade, sendo que se ele souber que tem uma solução, ele vai tratar. Então isso quando a gente pensa na reparadora, é imediato que você fala, não, é uma obrigação colocar o pré e pós. Mas da estética é a mesma coisa. Exato. Porque também uma coisa que precisa acabar é chamar a estética de vaidade. Porque hoje a gente sabe que a transformação que você promove na vida da pessoa é uma reparação. É uma reparação psíquica, é uma reparação da autoimagem corporal. Não é vaidade, é muito mais que isso. A gente vê no nosso dia a dia, quando você faz uma cirurgia, entre aspas, que se rotula como estética, que é muito além disso. E a reconstrutiva também é uma grande cirurgia estética,
porque ela visa o embelezamento daquela pessoa e a socialização daquela pessoa. A única e grande diferença é que a grande maioria das reconstrutivas são pagas pelo convênio ou pelo SUS. Então, elas não são interessantes para quem quer ganhar dinheiro com cirurgia. Então, por isso, eu acho que é a grande divisão, essa é a grande divisão, que na realidade tudo é estética e tudo é reconstrutivo, né? Claro. Só o que muda é o dinheiro, infelizmente. Eu queria mudar o foco e só te perguntar uma coisa diferente. Na realidade, você tem uma cabeça bem aberta, você convive com pessoas, cirurgiões plásticos diferentes do nosso dia a dia de congresso, que são os cirurgiões plásticos que estão aí trabalhando na área do nariz. A gente está no mesmo grupo lá do nariz, e tem muitos pensando em sair da sociedade, né? Então, deixar a nossa sociedade para poder, às vezes, fazer pré e pós, ou para poder não estar sendo cerceado do seu direito de se expressar. Assim, o que você acha em relação a isso? A gente está pensando nessa união da sociedade crescer, não mais fazer essa situação de ruptura da sociedade, e sim trazer esses dissidentes de volta para a sociedade. O que você... Eu acho que, de novo, a analogia da Idade Moderna, né? Então, assim, a gente tem as nossas festas, os nossos bailes lá dentro do castelo, vem o arquiduque, vem todo mundo e tal. Só que o pessoal mais novo, a gente descobriu que eles estão indo na taverna, lá do lado de fora, lá com a burguesia. Tem música animada, tem bastante cerveja e tal. Cara, os jovens estão querendo ir lá. Você vai punir o cara que foi lá? Não, você precisa entender por que ele foi. E oferecer para ele uma coisa parecida aqui dentro. Não adianta criminalizar a taverna, não adianta punir o cara que foi lá. Ele não é besta. Ele foi porque aquilo está oferecendo algum valor para ele. Ah, mas na taverna ele paga muito mais. Aqui no castelo ele não paga nada, paga muito. Tá, mas se ele foi e pagou, ele não é trouxa. Ele é um adulto. Ele é um cirurgião plástico formado. A gente precisa entender por que ele foi. E não criminalizar isso. Exato. Então é isso que a gente estava conversando hoje, na hora do almoço. E a gente estava conversando exatamente sobre isso, que é o fato de que qual a razão deles não estarem num congresso da sociedade e estarem num outro congresso que eles criaram para poder falar, talvez, ou poder expressar, mostrar o modo deles trabalharem, né? Então, e aí a gente acaba encontrando essa situação e isso começa a ser criminalizado, e que, na realidade, é só um modo de expressão deles. Eu acho que as pessoas tem muita gente se sentindo mais confortável na taverna do que no baile do castelo. Confortável por diversas coisas, por se identificar melhor, por encontrar um lugar em que não vai ter um cerceamento da forma da pessoa ser, da forma da pessoa se portar e se apresentar. Se sentem tão mais confortáveis que estão dispostos a pagar por isso, estão dispostos a gastar bastante para estar lá nesse lugar. Mas assim, no mesmo analogia, eu acho que o castelo é um lugar mais seguro, né? Ele é um lugar mais organizado para isso. Ou seja, o que a gente tem que fazer como diretoria desse castelo é fazer com que esse castelo seja interessante. Isso. O castelo tem que ser uma coisa que tem que trazer as pessoas para ficarem lá. E não elas serem, ou você está aqui ou você está lá. Não. Eu quero estar no castelo. Isso. Então ela tem que ser interessante. E para isso a gente tem que ter cursos bons. A gente tem que dar segurança no modo simples, jurídica, no nosso... Eu acho que... E outras coisas que o castelo possa fornecer a essas pessoas. Né? Eu acho que isso que a sociedade precisa fazer em relação aos dissidentes. E o que eu acho também muito importante a gente entender que esses movimentos que estão acontecendo com jovens e numa velocidade incrível, nós como sociedade não temos que regular isso.
A gente tem que estudar, nós somos estudiosos de tudo, temos que estudar o fenômeno e trazer o fenômeno para dentro, aprender com eles e nos adaptar, porque a sociedade, ela representa essas pessoas, nós não somos a diretriz dessas pessoas, nós somos representantes. Então, se os nossos associados estão pensando de uma outra maneira, a gente tem que absorver essa nova maneira e transformar a sociedade para atender essa nova necessidade, não o contrário. O exemplo disso são os cursos. É exatamente isso. A sociedade tem que entender que esses cursos pagos, de alto custo fora, ensinando técnicas, é uma coisa que todo mundo quer aprender. Exato. Vamos fazer isso dentro da sociedade. Né? Nada mais. É exatamente isso. A sociedade tem que entender que não vamos brigar com os cursos que existem de face, de lipo HD. Não, vamos fazê-los dentro da sociedade. Vamos fazê-lo aqui para ser um lugar onde as pessoas vão aprender e com custo menor. Aí sim. E os professores vão ganhar também. Esse que é o grande problema, né? Então, eu acho que no momento em que a gente considerar e entender que a sociedade tem que ser uma empresa e que ela tem que possibilitar esse tipo de coisa, nesse momento nós vamos nos tornar parecidos com todas as outras situações de empresariado, de todas as outras profissões, em que cada um ganha pelo que faz. Então, o professor não precisa ficar uma noite inteira montando aula e sair no outro dia cansado. Aí ele paga a inscrição no curso, ele paga a sua passagem, ele paga o seu hotel para ir lá dar aquela aula que o impediu de operar no outro dia, de tão cansado que ele estava, né? E ele não ganha nada. E esse dinheiro vai para onde? Para dentro da sociedade. Então, no momento em que a sociedade entender isso e for mais empresarial, esses cursos vão ser justamente pagos. Então, o professor vai ser pago, os alunos vão pagar, mas menos do que eles pagam nas tavernas, né? E a sociedade vai ganhar a sua parte também, como organizadora, mas as coisas têm que começar a ser menos hipocráticas. Eu acho que a era de Hipócrates, ela é muito bonita no sentido da medicina em si, mas ela comercialmente não pode continuar existindo. Nós estamos completamente defasados e a gente tem que, nessa situação, também se profissionalizar. E eu acho que no momento que a gente tornar esses cursos de imersão real e efetiva, com excelentes professores, no momento que a gente tornar isso comercial, a gente traz de volta esse pessoal das tavernas para dentro do nosso palácio. Eu acredito nisso. Ou coexiste com eles, né? Exatamente. Porque não precisam ser coisas mutuamente excludentes. Exato. Sim. Inclusive, a gente tem situação de gente muito boa que dá o curso pago, caro, Sim, e que dá aula aqui também. Claro. Eu acho que essa coexistência, esse raciocínio do ou, SBCP ou BAPS, Não. é o curso nosso ou o curso fora, que a gente não pode ter, né? Claro. As coisas podem coexistir. Não pode ser excludente. O mesmo assunto ele pode ser falado numa aula de 5 minutos, numa aula de 12, num curso pequeno no congresso de 2 horas e num curso de 3 dias. Tem que ter espaço para tudo. Agora, o que acontece do palestrante aqui ter que pagar a inscrição no congresso, pagar passagem, tudo, o que acontece? O cara, quando é mais jovem, ele vai e faz uma super aula que ele ficou super honrado de ser convidado para o congresso. Beleza. Aí ele, convidado de novo, ele dá a mesma aula. Dali a 10 anos, ai meu Deus, vou ter que parar o consultório, vou ter que ir lá, pagar a inscrição do congresso e ainda vou fazer aula nova? Nem a pau, não vou fazer. Eu vou dar a mesma aula de sempre. E aí pronto. É a situação que a gente vê acontecendo. E mesmo o formato, né, das aulas, que a gente já venceu. É exaustivo você ver, congresso após congresso, essa formação de 4 aulas de 12 minutos e depois não dá tempo de fazer a moderação porque acabou, porque ultrapassou.
E quem que vai absorver ou aprender alguma coisa em 12 minutos? É o que a Vera falou. Se agora é o curso de imersão que todo mundo quer, a gente tem que fazer o que todo mundo quer. São menos aulas. É quase uma indústria do voto, você montar uma mesa que tem o secretário, o presidente, o auxiliar do presidente, os 4 palestrantes, isso rodiziando a cada 4 horas. 2 moderadores, que é para poder botar bastante gente politicamente Então, por um lado, você fala, é muita gente participando, mas por outro, a gente tem que modernizar tudo isso, fazer de uma maneira que fique muito mais interessante para as pessoas absorverem o conhecimento e fazer valer a pena. Mais útil, né? E olha como os cursos, na verdade, eu acho que eles não diminuíram o valor dos eventos da sociedade, eles aumentaram. Por exemplo, quando a gente fala de face, o Oswald começou a dar os cursos fora. Cursos sensacionais, caros, e as pessoas pagam porque ele entrega. Mas isso roubou da sociedade? Não. Ele trouxe esse nível para dentro da sociedade. As aulas de face da sociedade melhoraram muito. Em parte por causa desse drive dele. Com o nariz, eu acho que está acontecendo a mesma coisa. Tem os cursos fora, aí a pessoa prepara a aula para o curso fora, num nível maior, aí condensa essa aula para fazer quase uma amostra grátis no congresso. É errado isso? Não. Não, tá tudo certo, todo mundo ganha. É o ganha-ganha. Todo mundo ganha. Estava lembrando aqui, você falou do Castelo, eu estava lembrando de uma coisa muito atual, que foi o surgimento do beach tênis. O beach tênis, ele é a mesma lógica do que está acontecendo com a gente. O tenista era um cara sofisticado, que usava o tênis de tal jeito, a quadra, tudo em ordem. E de repente os caras começaram a jogar descalço, com uma raquete de madeira. Tipo, para um tenista isso aí era uma loucura. Só que o que foi acontecendo? Os clubes que tinham só quadra de tênis tiveram que botar areia em cima da quadra de tênis, porque os sócios que antes queriam jogar tênis, agora eles querem jogar beach tênis. E os clubes demoraram, e aí começou a surgir um monte de quadrinha em vários lugares localizados da cidade, porque os caras, não, ninguém quer mexer na quadra, que é o que você falou. Então, o que eu acho que a sociedade ela tem que estar atenta para acompanhar as mudanças dos costumes, das tendências, e estar à frente. E uma outra coisa que eu acho grave, a cirurgia plástica brasileira está perdendo o protagonismo para os nossos parceiros, os nossos vizinhos da Colômbia, de outros países próximos. Isso nunca aconteceu. A cirurgia plástica brasileira sempre foi a referência global de excelência, de qualidade. Então, por que está acontecendo isso? Aonde que está a nossa falha? O que nós vamos fazer para resgatar esse nosso protagonismo? Porque nós que a gente não sempre estamos teve? nos valorizando. Não estamos nos valorizando e nós estamos amarrados em regras ultrapassadas que precisam ser revistas e modernizadas. O que eu acho mais desafiador, Endrigo, é fazer essa máquina lenta que é a sociedade reagir. E o espaço de tempo é muito curto, porque 2 anos, com o estatuto amarrado do jeito que é super difícil. Por isso que eu acho que a gente tem que montar uma estrutura que já enxerga o próximo presidente, Alguém sabe? tem que começar para ter uma continuidade, para ter um fluxo de pessoas que pensam parecido, para não ter os retrocessos, o tal do voo da galinha, que a gente dá um avanço, daí troca, volta tudo como era antigamente. Tem que ter esse dinamismo. Eu acho que se a gestão está conectada com o que as pessoas querem, exato, isso naturalmente acontece. Você não precisa formar uma pessoa, você vai ser o meu sucessor, né? Não. Porque a sucessão é da ideia. Exatamente. Se as pessoas estão se sentindo representadas naquela diretoria, é natural que elas vão surgir com outra pessoa que represente aquelas mesmas ideias. Não, e você sabe que as coisas andam tão rápido, e há tão pouco tempo atrás a gente estava lutando pelo voto universal. E eu ia conversar com as pessoas que eram contra o voto universal, e eu falava num tom de ironia, eu falava, bom, vamos ver, eu vou te dar minhas razões para você aprovar o voto universal. Eu falei, mulheres votam, negros votam,
analfabeto voto. Lembra dessa história? Que tinham classes que não podiam votar? E pode ser mais antigo isso? Você privar o seu sócio de votar? Isso é um absurdo. E é uma coisa que até 2 anos atrás, nós vamos agora ter a primeira eleição com voto universal, embora um voto ainda surrupiado por peso. Que isso também foi uma coisa que eu achei completamente injusta, indevida, pela representatividade que existe do voto. Nós somos uma sociedade como um clube. O cara que joga federado não vale mais que o cara que toma cerveja. Todo mundo paga a mesma mensalidade e tem necessidades diferentes. Então o voto tem que ser igualitário. Não existe a menor chance de se perpetuar esse voto proporcional. Isso é uma coisa que com o tempo vai ser corrigida, com certeza. Se o peão não se sentir representado dentro do castelo, ele vai para fora. Tem um burgo muito bacana lá fora, né? Se ele não tem voz dentro da nobreza, ele vai procurar outra coisa. Sem esquecer que você recebeu um convite para falar numa outra sociedade e nossa diretoria, nós entendemos que as pessoas têm total liberdade de falar em outros lugares e isso não vai descredenciá-lo em nada, muito pelo contrário, eu tenho certeza que se você frequentar outros eventos, você vai trocar experiências, vai aprender com outras pessoas, com outras ideias, e quando você voltar para dar suas magníficas aulas dentro desta casa, você vai estar ainda com mais recurso do que se você tivesse sido privado de frequentar um lugar ou outro. Não, exatamente. Assim como quando a gente vai num congresso da Sociedade Americana, como vai em algum congresso de outra cultura, de outro lugar, a gente se enriquece, a gente volta enriquecido e é ganho para todo mundo. As coisas não têm que ser mutuamente excludentes.